Palavra do Senhor Jesus sobre a unidade, o amor no relacionamento entre irmãos. E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente vida eterna. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu, Jesus, a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Mas há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Não julgueis, para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja
e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, essa não é. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Estas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, muito a menos do que lhe foi perdoado. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Então o seu senhor soberano chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, aquele soberano o entregou às
aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, enraivecer contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão palavras de ofensa, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo eterno, do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma queixa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar e vai correndo, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Na verdade te digo, de que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não se porta com o amor, ele não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não falha. Havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. E destes três, mas o maior deles é o amor. Se é dar ânimo, que assim o faça.
Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Pois o amor deve ser sincero, não fingido. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor do Senhor. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.